Bom, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 1, que nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Você pode repetir só o finalzinho? Não só a fazer, mas... Agora, vamos lá. Não, pode deixar o primeiro, só o primeiro mesmo. Repita só o finalzinho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero pegar essas duas colocações do escritor de Atos. Ele está mandando uma mensagem, dizendo que ele vai falar acerca de duas coisas, e a primeira delas é o que Jesus começou a fazer, e depois o que ele começou a ensinar. Ou seja, os feitos de Jesus, os milagres, as suas realizações, mas também a preocupação com o ensino, com o conteúdo que ele desejava oferecer às pessoas. Talvez essa seja uma exposição que reflete muito bem duas posições muito importantes para que um culto aconteça. Nós temos a primeira, o ambiente das realizações, os feitos, aquilo que aquele que está vivo continua fazendo, Jesus. O realizar do Senhor continua agindo. Então é importante que uma igreja, que um ambiente promova os feitos que ele continua fazendo. Ele continua curando, como curou a mulher do fluxo de sangue. Ele continua libertando, como libertou o gadareno. Ele continua salvando, literalmente, como salvou a mulher adúltera de ser apedrejada por aqueles homens. Ele multiplicava a comida com os pães e peixes. Ele ressuscitava mortos, como ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. Nós, como igreja, acreditamos que ele continua com poder para fazer tudo isso. Então é muito importante que uma igreja invista tempo, certo? Com campanhas, ainda que muitas pessoas discordem, com momentos de oração, de unção, de intercessão, porque nós acreditamos que ele continua fazendo, certo? Agora através de nós, de cada um de nós. Então oferecer este momento para nós, por exemplo, o nosso culto de quarta-feira é um culto mais focado no que ele faz do que propriamente na segunda parte, que eu já vou mostrar a você. Por quê? Porque nós acreditamos que ele pode curar os enfermos, ele pode libertar os oprimidos, ele pode livrar você, se te salvar da pessoa mais perigosa que pode te destruir, você mesmo. Ele salva a mulher dela mesma, certo? Daquela vida de adultério que ela conduzia. Ele pode pegar o pouco, quer de alimento, quer de recursos, e fazer muito. Ele pode realizar, mas isso é o que ele fazia. Ele curava, libertava, salvava, ele multiplicava, certo? E ele ressuscitava. Mas eu quero mostrar um pouquinho dessa segunda parte
que Lucas vai se referir. Mas não apenas vou falar do que ele fazia, mas também do que ele ensinava. Hoje nós temos muitas pessoas que sabem muito pouco a respeito de seus direitos, seus deveres, que têm muita informação e pouco conhecimento. Mas quanto mais nós conhecermos, estarmos atentos aos ensinos de Jesus, nós poderemos viver da melhor maneira aqui nessa terra e, mais do que isso, morarmos no céu. Uma das formas, você viu o Eduardo ministrando aqui na oferta, de nós mostrarmos a nossa comunhão com Deus, está na nossa obediência. A partir do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ter um dos momentos que Jesus retira para ensinar as pessoas, seus discípulos e boa parte de seus ouvintes. Se você já foi a Israel, provavelmente você já foi levado ao lugar deste ensino, certo? Ao monte onde ele fez o sermão da montanha. Eu separei algumas coisas e eu não vou ter como falar de todas elas, vou falar de forma muito superficial, e vou mostrar aqui a vocês a preocupação de Jesus com o ensino sobre certas temáticas. E é muito importante que estejamos preparados com este ensino, porque senão o que ouvimos, certo, acaba se tornando verdade, ok? Vou te dar um exemplo, claro, antes de entrar no texto. Vamos lá, vamos voltar à quinta série e vamos lembrar que o planeta Terra tem 71% de oceanos e mar e 29% de terra. Vamos lembrar que 8% desses 29 são desertos. Vamos lembrar que quase 1,5 é gelo. Vamos lembrar que quase 9% são florestas, que aproximadamente 8% são terras agrícolas, certo? E para a criação de gado. Quando olhamos para tudo isso, descobrimos que as cidades representam apenas 0,8% do planeta. E algumas pessoas nos convenceram de que, ocupando um espaço tão pequeno, nós interferimos em camadas de ozônio e na temperatura da Terra, com 0,8%. Mas, se não concordarmos com isso, o que vamos fazer com os ambientalistas? O que é que vamos fazer com toda essa estrutura que se criou em torno dessa informação? Hoje, uma mentira repetida em determinadas redes sociais ou veículos de comunicação é facilmente encarada como uma verdade. Hoje eu recebi a ligação de um policial de São Paulo, certo? Que conseguiu meu contato com outro policial aqui, certo? De uma delegacia, para me falar se o remédio que eu estou vendendo para diabetes na internet funciona mesmo. Você já ouviu eu vendendo remédio para diabetes? Alguém viu? Faça assim, por favor. Isso. Alguém viu eu vendendo remédio para os olhos? Já? Já tem um tempinho. Para os ossos. Tem um infeliz que ainda me botou vendendo remédio para impotência.
O cara dos ossos, sabe o que o cara colocou, Geraldo? Olha só, a minha voz é inteligência artificial, porque eu agora comecei a usar o remédio para os ossos. Estão transmitindo, não estão? Pô, então legal, que isso vai ficar, porque eu não vendo nada na internet. O cara disse, olha só, olha para onde vai a situação, ok? Que supostamente eu falando que o remédio me ajudou porque eu não estava conseguindo ajoelhar para orar. O cara não tem nenhum temor de Deus. O outro colocou a minha voz dizendo que eu não estava pegando a esposa. Realmente eu nem estou, mas não precisa falar. Não é verdade. Mas não é nem por dificuldade, não. É pelo motivo, o mesmo motivo seu que é casado. Você está entendendo? Porque eu sei que você estava rindo de mim, mas eu sei como funciona. Você está entendendo? As coisas tomaram um vulto impressionante. Porque me parece que as pessoas estão pedindo, me enganem. Porque às vezes é notório que é uma mentira. Certo? Mas enfrentamos dificuldade. Jesus se concentrou aqui a falar de alguns temas importantíssimos que nós não podemos negligenciar. O primeiro deles é a oração. E Jesus fala duas coisas no capítulo 6 de Mateus sobre oração. A primeira, ele vai dizer onde orar. E a segunda, ele vai dizer como orar. Olha a preocupação. Primeiro, onde? Capítulo 6, verso 6. Coloca, por favor. Isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Presta atenção no que Jesus está falando aqui, ensinando na verdade. Quando você for orar, busque ir para um ambiente onde nada consiga roubar a sua atenção. Olha o que ele diz: entra num quarto, fecha a porta. Olhe bem, o que ele está dizendo é: elimine toda a distração, tudo aquilo que possa tentar roubar a atenção que naquele momento deve estar totalmente direcionada para Deus. Entendeu? Às vezes nós pensamos que dá para orar em qualquer lugar. Não. Segundo Jesus, é importante, porque o que nós vamos fazer é um ato poderosíssimo, e inevitavelmente o mal vai tentar, desde causar barulhos externos até barulhos internos. Quem é que nunca já foi fazer uma oração e começou: Senhor meu Deus, e a cabeça: amanhã eu tenho que acordar cedo. Pai poderoso, entra com providência. Eu nem jantei. Já aconteceu isso com você? Então Jesus ensina onde orar. Ok? Onde? Num ambiente, eu não sei, talvez você vai ter que no trabalho, tirar um momento na hora do almoço, eu não sei. Mas Jesus diz algo e nos ensina algo muito poderoso. Vá para um ambiente onde a possibilidade de roubar a sua atenção, de te distrair, seja praticamente erradicado. Evite os barulhos, evite as vozes. Então é o que ele diz: tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, eu não tenho ânimo para orar. Ah, eu não sei como orar. Bom, quer aprender? Vai para um lugar quietinho. O que é? Vai orar antes de sair de casa, porque lá é o teu local mais secreto. Então você vai acordar mais cedo, ok? As crianças estão dormindo, ou depois que as crianças dormiram, eu não sei. Mas segundo Jesus, não dá para fazer algo tão poderoso
como a oração em qualquer ambiente. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, como orar? Então eu já sei onde, tá certo? Agora como eu vou orar? Coloca o verso 9, por favor. Isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Deixa eu começar só por aqui, eu não vou me deter em todos os pontos, mas é muito importante a primeira frase dita por Jesus ao ensinar a oração. Qual é? O Pai é nosso de quem? Nosso de todos. O Pai é pai de quem você gosta e de quem você não gosta. O Pai é pai de gente que você acha que merece e de gente que você acha que não merece. O Pai é pai de gente que você acha que presta e gente que acha que não presta. O Pai, Ele é pai de heterossexuais, certo? De homossexuais. O Pai é pai de ateu. O Pai é pai de muçulmano. O Pai é pai de cristão. O Pai é pai de judeu. O Pai é pai de quem tem uma religião de matriz africanas. O Pai, preste atenção, na conscientização, o nosso é uma habilitação, dizendo que todos podem acessar a oração. Todos. Tá certo? Então, todos podem orar. Jesus está dizendo isso. Orem no lugar onde nada roube a sua atenção, ok? Porque o que você vai fazer é poderosíssimo. Eu estou falando isso a via de regra. Obviamente que em algumas situações você não terá como fazer isso, por questões emergenciais. Mas como rotina, evite ambiente barulhento, criança correndo, pessoas gritando, buzina acontecendo, rádio ligado, música ligada. Tudo deve ser afastado, porque esse é um momento poderosíssimo, que quem pode fazer, segundo ele ensinando? Todos. Tá certo? Então o Pai é nosso. Quem falar isso, está dizendo que Ele é pai de todos, independente de quem seja. Ele é o pai da sua ex-esposa, do seu ex-marido. Ele é pai de sua sogra. Ele é pai daquela pessoa que te distratou, que te traiu, que te aborreceu. Você está entendendo? Esse é um ensino poderosíssimo que nós precisamos aprender de imediato. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que Jesus vai ensinar, ainda, certo? E voltando um pouquinho, mas no capítulo 5, que é onde começa o Sermão do Monte, capítulo 5, verso 44, ele vai nos ensinar a amar. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que, fazei bem aos que, orai pelos que vos, para que sejais filho do vosso Pai que está nos, isso aí, certo? Então nos ensinar a amar. Amar quem? Amar quem não merece seu amor. Isso é que é difícil. Porque amar quem te ama é mole, sim ou não? Claro. Mas amar quem te aborrece, quem fala mal, esse é um texto muito esquisito. Amar o seu inimigo. Amar as pessoas que falam mal de você. Ele está ensinando isso.
falando para os discípulos, ô, ô, ô. Até porque ele sabia que se os discípulos vão dar sequência àquilo que ele está fazendo, eles vão ser perseguidos. Então Jesus vai ensinar o amor ao próximo. E quem é o próximo? Aquele que está na sua frente, aquele que apareceu, aquele que está perto de você, naquele momento. E normalmente, quem vem para te ensinar a amar, não são pessoas fáceis, não. É gente esquisita mesmo. Fofoqueiro. E preste atenção, não é Satanás não, hein? É Deus. Por exemplo, você é uma pessoa respeitosa, que detesta que as pessoas ultrapassem o limite. Quem é que Deus coloca no seu caminho? É exatamente a pessoa que você não gosta. Você gosta de alguém que fala baixo, vai trabalhar do lado de alguém que grita. Você não se mete na vida de ninguém. Quem é que aparece na sua vida? O fofoqueiro. Sim ou não? Para você e eu aprendermos a amar. E é difícil. Para alguns mais. Tem gente que não consegue perdoar. Nem sei como é que vai ser esse negócio. Jesus falou, se você não perdoa, eu também não te perdoo. Eu fico imaginando na fila do inferno a confusão que esse troço não vai dar. Você veio. Vim. Por sua causa. Tá? Porque você me feriu. E eu não consegui te perdoar. E por causa de você eu vim. Aí imagina Satanás chegando. Calma, gente, calma. Isso aqui não é confusão de lá de fora, não. Entra aí para discutir lá dentro. Certo? Que está quentinho. Cuidado que você pode estar rindo de você. Eu costumo dizer que tem gente na igreja que se o pastor pudesse, ele oraria assim, Senhor, receba com a mesma alegria que eu estou enviando. Porque às vezes é difícil conviver com algumas pessoas, sim ou não? E Jesus veio dizer o que é amor de verdade. Quem ama de verdade, ama o quê? Esse dia perguntaram assim, pastor, o senhor tem 30 e poucos anos. O que o senhor mais ama na sua esposa? Eu falei, olha, não sei não. Eu tinha que amar minha mulher para... pastor, o senhor mais ama nela? Qual é a maior virtude dela que faz o senhor amá-la? Eu falei, eu não sei. Eu não amo minha mulher porque ela tem virtude. Até porque se eu amar minha mulher porque ela tem uma virtude, se ela perder essa virtude, será que eu vou continuar amando? Eu amo minha mulher sem motivo nenhum. Se você me perguntar assim, por que eu não sei. Eu não sei. Ela era namorada de um amigo meu. Xerém tinha disso, os mais antigos, cadê Zias? Zias foge. Que ele sabe que eu pego ele. Mas Xerém é pequenininho, irmão. Há 30 e poucos anos atrás, o que acontece? Era aquela geraçãozinha. Não é, Michel? Então o que acontece? É ele ali. O que acontece? Senta aí, Zia, senta. Não atrapalha o culto, não. Escute só. Mas era assim, porque o local era pequeno. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a amar as pessoas sem motivo. O motivo pelo qual você ama é porque Jesus te ensinou a amar. Amar quem? Todos eles. Mas principalmente os ruins. Aquele ali é amável? Não. Vou amar essa praga. Vou amar essa peste. Meu Deus do céu, tem que amar isso? Não é possível. Você está rindo, mas o assunto é sério. Ele disse aqui, ame quem? Os seus amiguinhos. Ame as pessoas que falam que você é gente boa. Ame aqueles que gostam muito de você. Orai por aqueles que oram por você. Não, ore pelo que te maltrata. Te persegue. Certo? Te odeia você, fala mal de você. Eu acho que eu nem devia ter colocado esse versículo aqui. Mas ele está dizendo, aprenda a
amar. Fala, amar. E tem que aprender com ele. Porque com os outros, quem está do seu lado aí, tu não aprende não. Se você perguntar, meu marido fez isso comigo, o que você acha que eu faço? Se for perguntar a Jesus, o que ele fala? Perdoa. Se você perguntar às vezes quem está do seu lado, se fosse eu, já tinha matado esse infeliz, já tinha esfregado a cara dele no vidro quebrado. Então amar, a gente precisa aprender, sim ou não? Sim. Terceiro, para não deter muito, ofertar. Ele não ia perder a oportunidade de ensinar também sobre isso. Mas uma coisa que ele fala aqui, normalmente a gente acaba não falando. Verso 23 ainda do capítulo 5. 5:23, eu botei fora de ordem aqui já, proposital. Vamos lá? 5:23. Isso. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra, vamos lá, verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua. Isso é algo que Jesus está ensinando acerca da oferta. Quer ofertar? Entende o princípio da oferta? Descubra algo que pode bloquear a sua oferta. Um problema com seu irmão. E preste atenção, eu não sei se você notou, não é se você tem algo contra teu irmão, é se teu irmão tem algo contra você. Olha só. Seria muito mais fácil se você tem algo contra teu irmão, resolve ali, você e Deus, e oferta. Não é assim. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, não interessa se ele está certo, se ele está errado, não é isso. Olha só. Por quê? Porque está tudo aqui, está tudo entrelaçado. Eu acabei de falar de perdão. Então você tem que fazer o possível para ir lá e tentar a reconciliação. Se não reconciliou, isso não é mais problema seu. Agora é uma questão dele. Você volta e faz sua oferta. Agora não deve fazê-la. Se você sabe que tem algum problema com o próximo, não interessa o valor, preste atenção. Há um tempo atrás um cara falou comigo, pastor, eu não sou membro dessa igreja e quero dizimar aqui. Eu disse para ele, você é membro de outra igreja? Ele disse sim. Eu falei, então aqui você não pode dizimar. Você pode até pegar esse dinheiro e colocar lá como uma oferta, mas o dízimo você não pode dizimar aqui. Sabe o que ele me disse? Se o senhor soubesse o valor do meu dízimo, o senhor aceitaria. Eu disse, eu não sei quanto é, eu só sei que ele não é o suficiente para comprar meu princípio. Virei as costas. Obviamente que ele não colocou o dinheiro, porque se colocasse eu saberia, porque seria muito. E ele foi embora bem chateadinho comigo. Então se você vai ofertar, Deus não está preocupado, porque Deus não está precisando do seu dinheiro. Deus pode tirar recurso da boca de um peixe e pronto. Você está entendendo? Ele pode tocar num improvável e trazer o recurso suficiente. Então é importante que entendamos que o momento da oferta é um momento muito especial e muito espiritual, que a sua oferta pode ser rejeitada se você tiver um problema com seu irmão. Não é à toa que a maior parte dos mandamentos dos
do Decálogo, dos 10 mandamentos, falam exatamente de relacionamento interpessoal. Amai a Deus sobre todas as coisas. Relacionamento vertical. Mas amai o próximo como a ti. Isso. Não matarás. Horizontal. Não roubarás. Horizontal. Não dirás falso testemunho. Horizontal. Honra teu pai e a tua. Horizontal. Pode notar. Dos 10, quase todos buscam nos oferecer informações, ensino sobre relacionamento com o próximo. E olha que eu estou no ambiente de oferta. Outra coisa que Jesus ensinou, que é poderosíssima, Mateus 6, 4. Mateus capítulo 6, verso 4. Isso. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em, te recompensará pública. Isso. A tua esmola, que é feita em secreto. Certo? Lembra quando Jesus vai ensinar? Vou ler para vocês Mateus 6,6. Tu, quando orares, fecha a porta e ora ao teu pai que está em, e teu pai que está em, te recompensará publicamente. Preste atenção aqui. Aqui, se você ler o contexto, você vai ver que 3 coisas estão inseridas. Primeiro, a oferta. Ou melhor, a oração, perdão, que eu repeti para vocês agora lendo. Mas mais 2, certo? Ajudar aquele que nunca vai poder, pelo menos em tese, te recompensar. Aqui ele não está dizendo, não diga que você ajudou alguém. Não, não é isso. Está falando de esmola. Quando você der esmola para alguém, fizer algo para alguém que não puder te recompensar, não faça barulho. Se vai jejuar, não vá na casa de ninguém na hora do café e do almoço. Esse é um texto que Jesus fala sobre ser discreto. Entendeu? É um ensino de ser discreto. Seja discreto naquilo que você está fazendo. Seja discreto a ajudar alguém, certo? Que nunca vai poder retribuir. Seja discreto ao jejuar. Seja discreto ao orar. Seja discreto. Um dos valores fundamentais de José, pai de Jesus, discrição. José foi tão discreto que não se sabe basicamente nada sobre ele. O cara foi o único homem na face da terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de pai. Pensa, olha a fuga que ele faz quando o Herodes está querendo matar Jesus. Ela é de madrugada, quando amanhece e alguém pergunta, cadê aquele casal que estava com o menino? Foi para onde? Foi para norte, foi para sul, para onde foi? Ninguém sabe. A maneira cuja qual ele fez. Jesus fala de ser discreto, sabe? Discreto como em João 2. O vinho acabou, a festa está acontecendo, ele entra em cena, pega, enche as talhas de água, agora tira a água, leva ao mestre-sala, pegou a água virou, mas ninguém viu. Ninguém viu. A descrição, certo? Aqui ele está nos ensinando isso. O próximo ponto. Quinto, Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Coloca, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Por favor, todas as vezes que leem, não tire
esta palavra. Porque tem gente que lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas coisas vos serão acrescentadas, ou todas as coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado aqui, certo? São todas estas coisas. Que coisas são estas? Aquelas que vêm antes do verso 23. O que Jesus está a nos ensinar, ou procurar nos ensinar aqui, é: aprenda a lidar com as preocupações da vida. É isso. A proposta dele é essa, certo? Porque uma das maiores preocupações do ser humano é não saber o que vai acontecer amanhã. São as preocupações da vida. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, como o que comer, essas coisas como o que vestir, estas coisas, você está entendendo? São estas, se você olhar a lista que ele fala antes, é sobre isso que ele está ensinando. Busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas que você deve ler depois vos serão acrescentadas. Então aqui ele já me ensina a orar, e duas coisas ele me ensina: onde eu devo orar, onde, não há nenhuma, ou não há nada tentando remover a minha atenção. Como eu devo orar? E aí eu só coloquei: entendendo que a oração é para todos, certo? Todos têm o direito. Segundo, ok? Eu preciso aprender a amar. E amar quem? Amar quem não merece. Amar aquele que me trata como inimigo. Eu preciso aprender a ofertar, entendendo que, independente do valor que eu coloco e do entendimento que eu tenho, meu relacionamento para com o próximo está bem ligadinho com a minha oferta. Ele também nos ensinou agora a discrição, ok? E, por último, a aprendermos a lidar com as preocupações da vida. Mas agora o capítulo 7, o verso 1, olha o que ele fala: não julgueis. Para quê? Para que não sejais. Agora ele fala sobre julgamento. Aprenda, não julgue ninguém. Ninguém é melhor que você, ninguém é pior que você. Cuidado com isso. Cuidado com julgar pessoas. E Jesus diz isso: não julgueis, para que não sejais julgados. A Bíblia nos ensina que a medida cuja qual nós medimos, nós seremos medidos. Então temos que aprender a lidar com isso. Certa ocasião, um homem foi fotografado. Ele estava montado num cavalo bonito, e na ponta da corda de seu laço tinha um garoto de 4 anos, e ele puxava o garoto de 4 anos por aquela corda. O menino estava todo esfolado quando alguém tirou a foto. A foto foi enviada para um jornal, e aquilo virou manchete no dia seguinte, que um monstro montado num cavalo amarrou uma criança e estava puxando aquela criança pela corda. Diversas, centenas, milhares de mensagens chegaram sobre o monstro do cavalo que puxava o menino. Mas, no mesmo ambiente, alguém trazia uma filmadora, e de uma outra posição conseguiu pegar uma outra imagem. E a imagem da filmadora
pega uma senhora saindo de casa, chamando pelo nome de um menino, gritando, e cada vez mais que ela não ouvia nenhuma resposta, ela gritava mais alto pelo nome do garoto. Nos fundos da casa dela tinha uma ribanceira. Quando ela chega na beirada da ribanceira, o que ela se depara é com seu menino, pendurado num galho, pronto para cair, aproximadamente uns 15, 20 metros. Desesperada, ela grita por socorro. Então chega o cavaleiro, que agora, com toda a sua habilidade, na beirada do penhasco, ele joga o laço e laça o menino. E agora o menino sobe, é verdade, sendo esfregado nos galhos, nas pedras, na terra. O menino chega sujo na ponta do laço. Mas aí eu pergunto a você: o que esse moço do cavalo, que ontem era um crápula, que ontem era um monstro, é agora? Qual é a manchete do jornal? O que a mídia vai falar dele? O herói do cavalo que salvou o menino. A cena era a mesma. Nós devemos evitar o julgamento, principalmente daquilo cujo qual nós não sabemos quase nada. Jesus nos ensinou isso. João 8, todo mundo quer apedrejar a mulher. Vamos tacar uma pedra nela, ela merece morrer apedrejada, essa adúltera. Esse era o julgamento. Ele entra então, com muita discrição, e diz: vamos fazer o seguinte: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Bom, agora a atenção das pessoas não está mais na mulher adúltera. Elas estão nas pessoas. Atire a pedra quem não tiver pecado. Quando ouviram isso, começaram a sair. Todo mundo foi embora. Segundo o texto, até os discípulos. Porque Jesus mostrou que nenhum deles tinha condições de julgar aquela mulher. Cuidado ao julgar um irmão. Ele foi grosso demais, foi indelicado, foi agressivo, ele foi soberbo, eu não sei o que ele foi. Perdão, minha garganta está bem. Eu não sei o que ele foi naquele momento. Eu só sei que Jesus me disse, e disse a você: não julgue, para não ser julgados. Talvez um dos maiores ensinos seja o último. Mateus, capítulo 7, verso 15. E a gente termina aqui. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dando um grande alerta às suas ovelhas: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquelas pessoas que vão buscar falar para você aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Falar para você aquilo que te convém e não aquilo que vai te afastar do pecado. Jesus está aqui nos dando um grande ensino. Aprenda a distinguir. Mas como é que você vai distinguir isso se você não conhece a Bíblia? Como é? Eu dou esse exemplo, sei lá, já dei aqui centenas de vezes.
Quando alguém vai ser treinado para reconhecer uma nota falsa, o que ele recebe em grande quantidade e vai manter contato é sempre com a nota verdadeira. Porque é o contato excessivo com a verdade que ensina ele a reconhecer a falsa. Eu não sei se você já viu um bancário contando nota. Já viu? Ele pega, levanta, normalmente na frente do dono, ok? Para que seja num campo de visão, para que você, que entregou o dinheiro, esteja na frente dele vendo, e ele conta na sua frente. Você já notou que de vez em quando ele para numa nota e coloca aquela nota separada e continua contando? Sabe o que aconteceu com ele? Quando aquela nota passou na mão dele, o toque dele, a sensibilidade dele, certo? Despertou nele a desconfiança de que aquilo podia ser. Então ele separa, conta todas as notas e agora sim, ele vai pegar a próxima nota ou aquela nota e aí ele vai fazer o reconhecimento. Ele vai olhar algumas marcas, ele vai olhar algumas coisas que ele também aprendeu, que o ajudam a descobrir se é verdadeira ou falsa. O grande desafio hoje da maioria das pessoas, eu trabalhei com um cara que dizia: vocês crentes têm um problema, vocês leem muito sobre o pouco e falam muito sobre o pouco que leem. Ele era bem crítico, mas um homem muito inteligente, muito culto. Não era sábio, mas era inteligente e culto. De qualidade de vida ele não tinha nada, de sabedoria, bem bagunçado. Mas ele era muito inteligente e muito culto. Mas ele mostrou realmente que às vezes nós conhecemos muito pouco sobre a nossa fé. E aí somos presas fáceis a esse ambiente onde todo mundo se tornou especialista. A internet é cada um ensinando do seu jeito. Eu sei que pode ser um grande desafio para você, mas não tem jeito. Você vai ter que conhecer. Eu tenho que amar quem? Se afaste das pessoas cujas quais são difíceis para você. Não por esse motivo, de não amá-las. Pode ser por não fazer parte do seu ciclo, por não ser compatível. Mas pessoas maduras, elas não descartam pessoas. Elas simplesmente reposicionam pessoas. Descartar é uma coisa, reposicionar é outra. Então, se aprendermos isso, um ambiente de culto é um ambiente de cura, de libertação, é um ambiente de milagres, onde Deus tem liberdade de agir, e aqui Ele tem. Mas, lembra? Lucas, capítulo 1, verso 1, falando a Teófilo, vou falar daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer ter uma vida equilibrada? Acesse esses dois ambientes: o ambiente que ele faz e o ambiente que ele ensina. Você pode ficar de pé? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Uma das passagens bíblicas que eu sempre usei para nortear a minha vida é 2 Crônicas, capítulo 29. Pela grandeza de um rapaz de 25 anos de idade e da capacidade que ele teve
para reestruturar não apenas a sua vida, mas a grandeza que ele teve para conquistar o respeito de sua nação, o respeito de sua família, o respeito das nações vizinhas e até mesmo seus inimigos olhavam para ele e o admiravam pela capacidade que ele conseguiu obter de um recomeço. Recomeçar, às vezes, não é muito fácil, porque às vezes vamos precisar de um bom período para investirmos identificando e corrigindo postura. É muito mais fácil construir do que reformar, do que reconstruir. O trabalho, às vezes, é maior, o desgaste é grande. Mas hoje eu quero ver com você, mais uma vez, o caminho que este rapaz usou, a maneira cuja qual ele se responsabilizou por coisas, por situações, cujas quais ele não havia feito nada para viver, mas ele se sentiu responsável, porque ele não tinha outra forma de lidar com aquela situação. Ou ele entraria num ambiente de culpabilidade, procurando boas desculpas para justificar aquilo que ele vivia, ou ele então recomeçava, ou ele enfrentava aquilo que estava diante dele, e obviamente ele poderia lidar com um fracasso, é verdade. Ele não tinha nenhuma garantia de vitória antes de começar, mas ele seguia um caminho que me parece bem seguro. O capítulo 28 de 2 Crônicas conta a história do rei Acais, certamente um dos grandes reis de Israel. Acais faz um caminho bem ruim, é verdade, mas a nível de expansão, de tecnologia, seu reinado foi grande, até que ele sucumbiu à idolatria. Acais faz basicamente o caminho oposto ao que fez Naamã. Naamã sai da Síria e vai até Samaria ter um encontro com o profeta Eliseu, sai de lá curado de sua lepra. Acais faz aliança com o rei da Síria e traz deuses. O Deus que Naamã disse que iria rejeitar, Rimon, é o Deus que Acais quer adorar, porque ele acredita que os sírios são vencedores porque seu Deus lhe dá vitória. Isso faz com que o reinado de Acais despenque, que a vergonha, que a humilhação, que o caos chegue até aquela nação. Ele morre no finalzinho do capítulo 28. E no capítulo 29, seu filho assume um trono falido, é verdade, um trono cujo qual as pessoas não vão respeitá-lo, um ambiente cujo qual a adoração é praticamente inexistente. Mas a maneira que Ezequias lida com essa situação é o que eu quero deixar de exemplo para você hoje. Você que precisa recomeçar em alguma área, você que não está satisfeito com os resultados daquilo que você está vivendo, independente da área da sua vida, mas não dá para entregar o jogo, não dá para esmorecer. Você precisa dar um jeito de resolver essa situação. E aí nós vamos usar o exemplo claro estabelecido por este homem. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas 29, só o verso 8 e 9 por enquanto. 2 Crônicas 29, verso 8 e 9.
Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Como pastor, eu tenho vivido um período de boa reflexão. E nas minhas reflexões eu comecei a perguntar a Deus o que eu, como pastor de uma igreja, gostaria de fato que essa igreja vivesse, que essa igreja experimentasse. Qual seria o sonho de um líder, de um pastor, para aquelas pessoas que caminham com ele? O que um pastor gostaria de ouvir em torno, certo? Da reputação de suas ovelhas, da reputação das pessoas que caminham com ele. E mais, qual é o nível de responsabilidade e poder transformador que um pastor tem sobre as pessoas? Ele vai precisar entender isso com muita seriedade e de uma forma muito sóbria, porque senão, primeiro, ele pode transferir o mau comportamento das pessoas para a sua falta de habilidade ou para um erro cometido. É mais ou menos como um pai olhando o resultado do filho e muitas vezes se sentindo culpado pelas notas ruins que ele tira na escola, pelo comportamento inadequado que ele estabeleceu, pelas escolhas de suas companhias. Se um pai, se uma mãe não souber o que fez e não entender até onde vai a sua responsabilidade e o seu poder de influência, inevitavelmente essa será uma mãe frustrada, um pai frustrado, certo? E por que não dizer um pastor, um líder frustrado? Nós esperamos resultados positivos, nós esperamos crescimento, nós precisamos ou esperamos que cada dia os maridos saiam melhores para suas esposas de cada reunião eclesiástica, de que cada esposa saia melhor, de que cada empresário saia melhor, de que cada colaborador saia melhor, cada filho saia do culto, certo? Melhor, vivendo um estilo de vida cujo qual seus pais consigam ter paz, satisfação, se sintam orgulhosos, certo? De poder dizer, meu filho está fazendo isso. Todos nós temos a expectativa disso. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E que controle precisamos ter sobre o nosso desejo sobre isso? E sermos maduros o suficiente para entendermos que pessoas serão capazes de fazer suas próprias escolhas. O que nós precisamos é direcionar segundo a palavra do Senhor. Então nós temos algo precioso nos 2 versículos que eu te mostrei agora. Nós temos alguém que sabe onde está e o que está vivendo. Nós vamos ver a clareza cuja qual Ezequias enxerga o seu presente. Não interessa o passado. O futuro também ainda não é uma realidade. O que ele tem é o seu presente, o hoje, o agora, o aqui. O que ele tem são os recursos que podem ser poucos, podem ser insignificantes. O que ele tem é o apoio. Que apoio? Talvez não o que gostaria, mas o que tem que contar. A realidade dele. Ele consegue enxergar com muita clareza. E mais do que enxergar sua realidade,
Ele precisa mostrar sua realidade para a comunidade cuja qual ele está liderando. Então coloca o verso 8 e 9 de novo, só para nós entendermos. Preste atenção no que ele está fazendo. Esse indivíduo nos 2 versículos faz uma leitura do hoje. Pastor, o que você quer? Eu quero que você olhe para o seu casamento hoje. E olhe para o seu casamento numa visão realista. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira, certo? Segundo ela está hoje. Não é o que você viveu ontem, não é o que você espera viver amanhã. É você olhar para a sua vida com Deus hoje. Não é o que você fez em tal lugar, como operou, como você dirigiu, como as coisas aconteceram. Isso é passado. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma visão clara do agora. Ele é claro nos 2 versículos. Note que ele está dizendo: por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. O reino do sul, certo? Composto de 2 nações. Samaria está ao norte, é o povo de Deus. Até Samaria vai vencer uma guerra contra Judá e Jerusalém nesta ocasião. Mas Ezequias tem uma visão clara. A visão dele é, certo, nós estamos debaixo de uma grande ira do Senhor, e por causa disso, ele os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Olha o que ele está dizendo: abra os olhos e olhe para aquilo que nós estamos vivendo. Olhe, avalie a situação de vocês, avalie a casa de vocês, a família de vocês, as finanças de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou passando uma visão minha, é o que Ezequias está dizendo. Eu estou mostrando para vocês uma realidade que pode ser dura, mas é nossa. Que pode ser difícil, mas é nossa. É isso que ele está tentando mostrar. No momento de dor, de crise, muitas pessoas optam por não enxergar a verdade, por procurar alguma forma de maquiar a realidade, porque ela é dura. Você está enfrentando uma dificuldade para se manter no trabalho, no emprego. As coisas estão diminuindo, mas você não tem coragem de chegar em casa e de dizer qual é a realidade para sua esposa. Chamar seus filhos e dizer a realidade: nós não estamos vivendo um momento bom. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida e ter a coragem de ter uma visão clara, nítida, mas real. Pode ser desafiadora. Pode ser difícil, às vezes, chegar na igreja e chamar um líder e dizer: cara, nós estamos à beira de um divórcio. Nós temos 30 e poucos anos de casado, mas não estamos vivendo um tempo bom. Sabe? É olhar para seu filho que às vezes está com um comportamento que pode envolver drogas, sexo, rebeldia, mas às vezes você não sabe como resolver. E por não saber como resolver, o que você faz? Vista grossa. Finge que não está acontecendo nada, porque você não quer encarar uma realidade, por ela ser dura. Às vezes você olha, a sua vida com Deus está uma droga. Você vem para a igreja, não sabe nem porquê, mas não tem coragem de admitir isso. Ezequias está dizendo: eu sei onde nós estamos. Põe o verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Preste atenção, porque ele sabe exatamente onde está. Isso é um bom começo. Mas mais do que saber onde está,
É importante você conseguir descobrir o que te levou para essa situação. Porque se você não for capaz de descobrir o que te levou para essa situação, é só uma questão de tempo até você melhorar e piorar de novo. Crescer e diminuir novamente. Saber o que te levou para aquela situação. Ele já sabe onde estamos. Estamos num ambiente ruim, de humilhação, de perdas, de invasão, de morte, de destruição familiar, de perda, de comunhão com Deus. Mas o que foi que nos levou para aquele ambiente? Você sabe o que foi que fez você cometer um adultério? Você sabe o que foi que fez você ficar endividado? Você sabe o que fez você parar de orar? Você sabe o que foi que fez com que seu filho ficasse com esse comportamento? Você sabe o que fez seus negócios caminharem para o que estão vivendo agora? Ah, não sabe não? Então, se você não sabe, você pode até receber a bênção e a ajuda de alguém que vai fazer com que o seu negócio novamente se erga. Mas se você não descobriu o que fez conduzir você para a situação que você estava antes, se prepare, porque é só uma questão de tempo até você viver a ameaça do caos novamente. Se não sabe o que fez seu casamento cair nesse esfriamento, nesse distanciamento, não sabe? Então tá bom. Então você pode ir a um congresso de família, você pode ir a um retiro de casais, você pode ir a um trabalho de libertação, mas fique tranquilo, porque isso será apenas um paliativo, é só uma questão de tempo até você ser assombrado por aquilo novamente, porque você não é capaz de identificar o que te conduziu para aquela situação. Durante alguns períodos da minha vida, eu fiquei endividado. E vivi isso, 3, 4 vezes ao longo da minha vida. Às vezes acontecia algo positivo, ou entrava um dinheiro que eu não estava esperando, ou recebia as férias, ou acontecia isso e aquilo, e de repente a minha vida estava organizada. Mas era só uma questão de tempo até ela se perder novamente. Eu não tinha o entendimento do que me levava para aquela situação. Então era só uma questão de tempo até eu caminhar de novo para aquele ambiente. Então Ezequias sabe onde está. Mas o capítulo 29, o verso 6 e o verso 7, ele vai falar algo. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos do santuário ao Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo, eu sei porque nós estamos aqui. Eu já sei. Lembra, eu li primeiro o verso 8 e 9, onde ele diz onde estamos, sendo assombrado por invasões, por humilhações, por desterro, por ataques, por mortes, por destruição. Eu sei onde eu estou. Então tá bom. Agora, o que foi que me trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá foi negligenciar meu relacionamento com Deus. Nossos pais viraram as costas ao Senhor, não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas, certo? Note que ele sabe exatamente o que o conduziu para lá. Ele tem uma visão nítida, pode não ser boa, é verdade, pode não ser agradável,
Mas ele foi obrigado a olhar com clareza, porque Neemias quer sair, ou Ezequias, perdão, quer sair de um lugar para cujo qual ele não volta mais. E a única forma de você não repetir aquilo que já aconteceu é tendo uma lembrança nítida do que pode acontecer se você negligenciar. Então o que nos trouxe aqui, ele já sabe. Agora, eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Você acha que ele quer sair dessa situação? Sim ou não? Me ajuda aí, ele quer sair, sim ou não? Exatamente, ele quer sair. Porque ninguém quer ficar num ambiente ruim. Se alguém está num ambiente ruim, inevitavelmente essa pessoa quer sair. Mas querer sair não é quase nada. O querer sair é apenas uma fração pequenina que algumas pessoas escutam o tempo inteiro. Para você mudar seu casamento, basta querer. Para você mudar de vida, basta você querer. Você não muda porque não quer. Por que você não para de beber? Porque não quer. Por que você não para de fumar? Porque não quer. Não tem muita lógica nisso. É lógico que as pessoas que querem e que sabem o mal que o cigarro causa, elas gostariam de parar, sim ou não? Mas elas não conseguem. Elas gostariam sim. Então não basta querer. Todo mundo aqui quer ser um servo bom e fiel. Todo mundo aqui quer ser um homem e uma mulher de oração. Todo mundo aqui quer ser uma pessoa próxima de Deus. Então querer, meus irmãos, é muito pouco. E Ezequias sabe disso. Ele sabe onde está. Ele sabe o que o levou para lá. Mas ele sabe mais uma coisinha muito importante. Querer não vai tirá-lo daquele ambiente. Ezequias sabe que ele precisa fazer alguma coisa para sair de lá. Se ele não fizer, não adianta. Não vai. Entendeu? Você quer emagrecer, quer ou não quer? Querer você quer. Agora o que você vai fazer para emagrecer? Aí é outra história. Certo? O que você vai executar. E é aí que as coisas começam a mudar. E aí entra o verso 10. 29:10, por favor. Agora me tem vindo ao coração. Bom, se veio ao coração, já era. Se chegou no coração, ocupou o espaço certo. Porque quando algo vai para o coração, a probabilidade dele se materializar, ela é quase 100%. Coisas que vão para o coração conseguem vencer quaisquer barreiras. Quando algo vai para o coração, já era. O jovem pródigo, ele era alguém que tinha tudo na casa do pai, até que o coração dele diz para ele, vai embora. E quando o coração diz para ele, vai embora, ele foi embora. Davi era um homem de Deus, até o coração dele se dizer a ele, se deita com Batseba. E o homem, segundo o coração de Deus, se deitou. O dia que o coração de Davi disse, mata Urias, ele deu um jeito e matou Urias. Qual é a grande dificuldade? É assumir o que fazer no coração. Às vezes nós temos muita facilidade de falar ao seu ouvido. Termina um culto e você diz, nossa, gostei dessa palavra, uma palavra boa, certo? Me deu uma direção. Mas aí você descobre depois que ela não causou quase impacto nenhum, porque ela conversou apenas com o seu ouvido, mas não foi capaz de falar com o seu
coração. Eu aprendi que coisas ruins falam mais ao coração do que coisas boas. Eu posso falar aqui muitas coisas boas que você vai esquecer, mas se eu for descortês, desagradável com uma situação com você, você vai embora daqui e não esquece nunca mais o que o pastor, como alguém te ofendeu, como alguém te humilhou, como alguém te expôs, porque coisas ruins conseguem alcançar mais espaço no coração do que coisas boas. É assim que funciona. Ezequias é alguém que diz: olha, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por que ele quer fazer uma aliança? Porque os pais dele quebrou uma aliança. Ele já sabe, disse isso nos versículos anteriores. O que nos trouxe para cá foi uma quebra de aliança. O que eu vou fazer? Eu vou acender a lâmpada que meu pai apagou. Eu vou abrir as portas que meu pai fechou. Eu vou tirar a imundícia que meus pais fizeram. Fui eu que fiz? Não. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha. A culpa é sua, da sua família, 3, 4, ter se divorciado? Não, mas é responsabilidade sua manter um casamento. É culpa sua termos tanto exemplos negativos na igreja e fora dela? Não, mas é responsabilidade sua manter uma vida decente e íntegra ao lado do Senhor dos Exércitos. Precisamos parar de procurar culpados e assumirmos responsabilidades. É ela que vai tirar essa nação dessa situação. Agora me tem vindo ao coração que façamos, preste atenção, me tem vindo para que façamos. Olha bem, não é me tem vindo para que eu vá fazer, não. Me tem vindo para que nós façamos. Ezequias está dizendo: tem algo começando dentro do meu coração, mas que vai alcançar o de vocês. Nasceu aqui, e nós vamos mudar isso. Chega de vivermos um ambiente de humilhação, de invasão, de escárnio. Chega de vivermos um ambiente de descrédito, porque nós vamos ver sair de nós o ardor da ira do Senhor. Tá bom? Mas e agora? Verso 11. Vale a pena você ler em casa depois. Me tem vindo ao coração que façamos. Verso 10. Me tem vindo para que façamos. Então vamos agora. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Uma conscientização coletiva sacerdotal. Não é povo não, meu irmão. É sacerdote. Ezequias está só conversando com um sacerdote. As pessoas de referência são as pessoas que são influencers, são influentes, são os pais, os líderes, as pessoas que podem colocar sobre o outro um pensamento, uma reflexão. Eu não sei quem é essa pessoa na sua casa. Pode ser a esposa, a cabeça. Pode ser o marido, o cabeça. Pode ser o vovô, o cabeça. Pode ser um adolescente, alguém que vai fazer isso. Alguém que vai levar para o seu ambiente uma conscientização coletiva. Este povo está perdido mediante a essa situação. Então Ezequias chama os sacerdotes e os levitas e diz: filhos, não sejais negligentes. O Senhor vos chamou. Olha o que ele está resgatando, a identidade dessas pessoas.
Ele está tentando mostrar a elas quem elas são de verdade. Não o que a situação as submeteu. Não o que o problema causou, não. Nós vivemos juntos, mas não nos amamos. Nós não temos mais como resolver isso. Não tem nada disso, não. Ele está chamando. Ele diz, o Senhor vos tem escolhido. Foi o Senhor que escolheu vocês para estar diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Vamos embora, sacerdote, vamos embora, levitas. Vamos fazer isso. Verso de número 15. Vamos embora, aqui é muita informação. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do isso. Vamos tirar do santuário a imundícia. Vamos tirar do santuário tudo aquilo que não deveria ter lá. Na época, o santuário, a casa do Senhor, hoje, eu e você. Não se tira hoje do santuário, tira de dentro de nós. Coisas que não agradam a Deus. Coisas que Deus reprova. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando os sacerdotes e os levitas a uma purificação e uma santificação. Vamos tirar. Vamos remover essas coisas. Vamos embora, gente. E eles começam este processo de remoção. Hábitos, ambientes, companhias, vocabulários. Eu não sei o que nós temos que tirar. A minha proposta aqui é dizer que nós precisamos nos purificar e nos santificar. Porque é isso que faz a diferença. É olhar e ver. Eu fui chamado para quê? Para ser uma pessoa influente. Aqui está assim de gente influente. Assim, está assim de gente que exerce influência sobre grupos, relacionamento de amizade, reuniões, frequência em casa, certo? Pedidos de conselho, ok? É assim que funciona. E nós não temos problema nenhum com isso. Mas a proposta é fazer com que essas pessoas promovam a purificação e a santificação das pessoas. É isso que ele está promovendo. E o verso 28 do capítulo 29, coloca aí, por favor. E toda a congregação, agora sim, agora toda a congregação se prostrou. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. A adoração está restaurada. Sim, começou por um grupo, é verdade. Um grupo de influentes, cujo qual Ezequias fez e mostrou e clareou a mente dessas pessoas. E agora toda a congregação está olhando para aqueles sacerdotes e levitas. O que tem agora é uma adoração no templo. O que tem agora é uma seriedade de quem assumiu o compromisso com Deus. Então agora toda a congregação se prostrou quando tinha adoração. Todo mundo quer levar Deus a sério. Essa é a grande verdade. O que nós estamos precisando é de pessoas, é de lideranças, de pessoas influentes, que levem Deus a sério. A comunidade está aí. O povo quer servir a Deus, Ezequias sabia disso. Então agora toda a congregação está adorando ao Senhor. Está em adoração. É verdade que, se você analisar direitinho,
Parece que ainda não aconteceu muita coisa. Israel continua sob o domínio da Síria. As nações vizinhas sabem que Judá é uma nação fraca, pequena, desprezada, que todo mundo invade. Ninguém lá fora está sabendo do que está acontecendo lá dentro. Quem sabe é Ezequias, quem sabe são os sacerdotes e levitas, quem sabe é o povo. O povo sabe que agora tem adoração, que está todo mundo de branquinho, que há uma fumacinha saindo, certo, do ambiente de adoração. Mas lá fora, ninguém sabe disso ainda. Note que a verdadeira transformação, ela não acontece de fato para que os outros vejam, a não ser ao seu tempo. A transformação de fato e verdadeira acontece para que Deus seja glorificado na nossa vida. Na nossa vida, não é pelas pessoas, simplesmente. Deus não tem problema nenhum de identidade. O que Ele quer é que quando alguém olhe para um de seus servos, o nome dele seja glorificado pelo estilo de vida cujo qual nós resolvemos viver. É isso. E isso precisa ser resgatado. Essa é a grande verdade. No capítulo 30, no verso 15. Vamos adiantar um pouquinho. Capítulo 30, verso 15. Bota o 30, 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do verso 21. Coloca o 21, por favor. Isso. E os filhos de Israel, que se achavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, dia em dia, com estrondoso instrumentos ao Senhor. Observe bem esse texto. Duas coisas estão acontecendo aqui. A festa da Páscoa. Ezequias pede e é aconselhado a celebrar a festa da libertação, a festa da memória do que o povo já viveu, do que Deus já fez, certo? A misericórdia de Deus através de Moisés e de seu irmão, entrando no Egito, livrando aquele povo com mão forte e poderosa de uma das nações mais poderosas. A festa dos pães ázimos, 7 dias, sem fermento, certo? Sem mistura, algo puro. A pureza, a santidade, a proximidade, o comprometimento com Deus, é o que Ezequias quer mostrar para todos. Todos estão olhando. Eu não sei se as outras tribos vão sair de Samaria, mas pelo menos aquele povo que estava debaixo da tutela de Ezequias está lá. Agora com as lâmpadas acesas, portas abertas, sacerdotes cantando e queimando incenso. Agora o povo louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Ganharam alguma guerra? Não ganharam guerra nenhuma. Receberam algum benefício aparente? Não receberam benefício nenhum. Quem morreu, morreu. Quem se perdeu e pronto. O que eles têm é o prazer do hoje, do agora, de olhar para aquele ambiente e ver uma fumaça dentro daquela casa que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Deus é o suficiente, pelo menos deveria ser. Só que, capítulo 30, verso 15, estou terminando. 30, 15. Então,
sacrificaram. Eu já dei esse texto. Vamos lá. Capítulo 32, verso 1. 32, 1. Preste atenção. Deixa eu recapitular com você. Ezequias olhou e disse: eu estou aqui e não estou satisfeito. Ezequias disse: eu sei o que me trouxe para esse lugar que eu não quero estar. Ezequias disse: querer sair daqui não me tira daqui. Eu preciso fazer alguma coisa para sair. E para sair daqui, eu tenho que fazer o contrário do que fizeram nossos pais. Então eu estou resolvido, mas eu quero a consciência dos influentes. Eu quero e precisamos da purificação e da santificação. Vamos precisar de restaurar a adoração. Então ela está restaurada. Vamos celebrar a Páscoa para mexer na memória de alguns que estão desanimados e se lembrar do que Deus já fez, pois Ele continua onde sempre esteve, no trono de sua glória. Vamos fazer a festa dos 7 dias, certo? Onde vamos nos abster de toda impureza. E com isso, vamos estabelecer o fim da idolatria. Agora não tem mais espaço para Rimon e para nenhum outro Deus. Mas agora vem a hora da verdade. Capítulo 32, verso 1. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar delas. Senaqueribe, filho de Tiglade, chega com uma multidão que era impossível contar. Vai cercar a cidade, vai impor o terror. Depois de tudo que Ezequias fez, não deu tempo de Ezequias fortalecer seu material bélico, não deu tempo de treinar seus soldados, não deu. Ele estava investindo tempo em fazer uma aliança com o Senhor. Ezequias não disse que estava vivendo aquilo porque faltava dinheiro, porque faltava armas, porque o governo era corrupto, porque o ministro da justiça abusava de tudo. Não era porque o bairro estava numa comunidade desfavorecida, não é porque a economia estava em decadência. Ezequias disse: nós estamos aqui porque Deus foi embora. Se Deus voltar, as coisas mudam. Depois de tudo que ele fez, quebrou os postes, acabou com a adoração, estabeleceu a Páscoa, os pães ázimos, a restauração da adoração, a purificação, santificação, conscientização coletiva. Lá está o maior inimigo. O pai daquele homem foi quem venceu o pai de Ezequias. E depois dessas coisas, veio Senaqueribe e acampa-se contra as cidades fortificadas, tentando se apoderar delas. Capítulo 32, verso 22. Capítulo 32, verso 22. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os lados, e da mão de todos,
e de todos os lados os guiou. Ezequias agora começa a receber visita de líderes das nações vizinhas, outrora inimigos, pessoas que estabeleciam coalizão para lutar contra ele. Esses homens agora não trazem armas, eles trazem ouro, prata, incenso, tecidos. Nenhum deles agora vem contra Ezequias querendo guerra, todos eles querem acordo de paz. Nenhum deles quer se meter com Ezequias. Não é porque Ezequias tem um exército poderoso, não é porque ele tem um general como Naamã, um soldado como Golias. Não. Ele não é temido como Sísera. Ezequias diz algo a seu povo: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Ezequias está dizendo: a coisa que nós fizemos de mais assertiva foi trazer de volta a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é a garantia de proteção, é a garantia de cuidado, é a garantia de vitória. E agora quem queria guerrear contra nós traz uma bandeira branca dizendo: ninguém aqui quer brigar contigo, porque sabe que Ezequias não é Acais. Acais faz aliança com o pecado, Ezequias faz aliança com o Senhor. Dava até para acabar aqui, não dava? Verso 25. Se a Bíblia não tem vergonha de mostrar, não sou eu. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, e por isso veio a grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Pastor, por que usar esse texto? Por que não deixar terminar? Porque a proposta é nos dar um alerta de que você vive com Deus hoje não serve para sempre. A vida com Deus é diária. Conhecer e prosseguir, conhecer ao Senhor. Você viverá de glória em glória. Você viverá de fé em fé. Não interessa o que você fez ou quem você foi. O amanhã não quer saber isso. O amanhã quer saber apenas quem você será. Infelizmente, Ezequias cresceu bastante, prosperou como ninguém. Se não bastasse a sua boa gestão, se não bastasse a presença de Deus, ele ganhou a notoriedade, ele ganhou a notoriedade, ele ganhou o respeito, ele ganhou a admiração, ele ganhou o medo daqueles que estavam ao seu redor, e não soube lidar com o sucesso. Foi bom para lidar com o fracasso. No fracasso, ele teve um alto poder de recuperação. Cuidado quando você estiver emagrecendo. Cuidado quando você estiver bonita. Cuidado quando você estiver ganhando dinheiro. Cuidado quando você estiver numa posição onde a admiração, o respeito estarão focados em você. Para Satanás, o interessante é te derrubar. Se é te derrubar com o caos, ele vai usá-lo. Se é te derrubar, certo? Dando a você aquilo que a maioria de nós queremos, o reconhecimento, ele teve problema.
É verdade. Seu coração se exaltou. A soberba que precede a ruína também alcançou o coração de Ezequias. Esse é um grande alerta nosso, para nós. É obviamente que ele vai se arrepender. A história dele termina até legalzinho, não tão bem quanto deveria, não tão bem quanto um cara como Moisés, não tão bem quanto um cara como Abraão, não tão bem quanto um cara como Isaac. Não foi tão gloriosa, mas ele se arrepende, mas cria um filho terrível. E a fala de Ezequias é que nos mostra a fragilidade de um homem. É mais ou menos como se dissesse assim: tudo bem que tudo isso vai acontecer, mas pelo menos eu não vou estar aqui para ver. Meus irmãos, a luta tem se intensificado. Jesus está voltando, está às portas para vir arrebatar a igreja. Arrume sua mochilinha, prepare-se. Quando será que ele vem, pastor? Como é que vai ser? Tenha pouca preocupação quanto a isso. Concentre-se em viver uma vida de santidade, porque a hora que ele voltar e a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós vamos ouvir o chamado, o alarido do nosso Senhor que está voltando para nos buscar. Olhe com clareza para o seu hoje. Tome decisões que leve você para um ambiente de sucesso. E o sucesso de verdade está em colocar Deus no centro de tudo.